Irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje, nos caminhos da Terra Santa, iremos ao lago de Tiberíades, onde Jesus chamou alguns pescadores para segui-lo. Mais tarde, eles se tornaram apóstolos. Também iremos à sinagoga de Cafarnaum, onde muitos ouviram a pregação e os ensinamentos de Jesus. Pace e bene a tutti. Siamo ancora un'altra volta a Cafarnaum, ma ci troviamo in un altro ambiente. Siamo qua proprio sulla riva del lago, di mare di Tiberiade. A paz e o bem para todos. Estamos novamente em Cafarnaum, mas nos encontramos em outro lugar. Encontramos-nos aqui, na beira do lago do mar de Tiberíades. Estamos aqui para passar um dia junto com Jesus em Cafarnaum. Até dá para vermos o que Jesus faz aqui. Jesus chega com seus discípulos a Cafarnaum e fica durante um dia. Um dia que podemos dizer anuncia o reino. Após o batismo no Jordão, ele vem até aqui ao lago e também escolhe seus apóstolos. Abramos as páginas do Evangelho de Marcos e ouçamos o que nos diz a própria palavra de Deus. Aquela palavra que desejamos contemplar aqui em Cafarnaum. No Evangelho de Marcos ouvimos: passando pelo mar da Galileia, ele viu Simão e André, irmão de Simão, que lançavam a rede ao mar. De fato, eles eram pescadores. E Jesus lhes disse: vinde após mim e eu farei que sejais pescadores de homens. E eles logo deixaram as redes e o seguiram. Depois de ir um pouco mais à frente, ele viu Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, enquanto estavam no seu barco consertando suas redes. E logo o chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu no barco com os jornaleiros e foram com ele. Nella barca riparavano le reti. E subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui. Jesus chama seus apóstolos, chama os discípulos aqui, justamente na beira dessas águas. Aqui nos encontramos, como já repetimos muitas vezes, em um santuário ao ar livre, em um santuário sob o céu, em uma basílica natural, se assim podemos chamá-la. Jesus viu essas águas. Jesus andou sobre essas águas. Nessas águas, Jesus escolheu seus discípulos. Daqui, Jesus sai em direção a Cafarnaum. Entra na sua cidade, entra e nós passaremos um dia com ele, dentro da cidade. Veremos o que Marcos nos diz no seu Evangelho, o que Jesus fez aqui. Acompanhando o Evangelho, logo depois veremos onde Jesus vai. Jesus vai até a sinagoga. Agora também iremos até a sinagoga, até o lugar onde se encontra a sinagoga. E ali ouviremos o outro trecho do Evangelho e começaremos aquele dia que Jesus esteve aqui, em Cafarnaum. Gesù dove va? Di qua si avvia verso la sinagoga. Andremo anche noi adesso verso la sinagoga, verso il luogo della sinagoga, e lì ascolteremo l'altro passo del Vangelo e cominciamo quella giornata che fece Gesù qui a Cafarnaum.
siamo entrati nella città di Cafarnaum, insieme con Gesù e con i suoi 4 discepoli. Abbiamo visto nel brano del Vangelo di Marco che abbiamo ascoltato sulla riva del lago. Entramos na cidade de Cafarnaum, junto com Jesus e seus 4 discípulos. No trecho do Evangelho de Marcos que ouvimos na beira do lago, vimos o chamado dos primeiros 4 discípulos. No dia do sábado, Jesus entra na cidade. E aonde vai? Dirige-se até a sinagoga. Nós nos encontramos justamente na entrada da sinagoga. Os discípulos vêm com Jesus. Já destacamos uma coisa nos nossos capítulos precedentes. Se é que antes prestamos atenção, no Evangelho vimos que o primeiro a ser chamado é Pedro. Como nos outros evangelistas, como nos Atos dos Apóstolos, veremos que o primeiro dos discípulos é Pedro. Aqui estamos justamente na cidade de Jesus, mas também podemos dizer na cidade de Pedro, pois não nos esquecemos dos outros apóstolos, não nos esquecemos de André, seu irmão. Depois, o chamado de Mateus. De qualquer forma, o primeiro é Pedro. Estamos diante da sinagoga. Queremos começar um sábado de Jesus aqui em Cafarnaum. Aonde vai Jesus? Vai à sinagoga. Para fazer o quê? Rezar. Como um judeu, como todo judeu, dirige-se até o lugar da oração. Aqui ouçamos o primeiro capítulo do Evangelho de Marcos que nos diz: Jesus chegou a Cafarnaum e quando no sábado seguinte entrou na sinagoga e começou a ensinar, todos se maravilhavam com a sua doutrina, porque os ensinava com autoridade e não como os escribas. Ed erano stupiti dal suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare. Ci fermiamo un poco qua, proprio vedendo questo. Lui entra nella sinagoga a pregare. Trova un uomo posseduto, perché nella tradizione ebraica encontrava-se na sinagoga um homem com um espírito impuro, que começou a gritar. Detenhamo-nos um pouco aqui, vendo isso. Ele entra na sinagoga para rezar. Depara-se com um homem possuído pelo demônio, pois na tradição hebraica, no judaísmo, chama-se de espírito impuro, alguém endemoniado, alguém possuído pelo demônio. E Jesus o que faz? Marcos logo diz: um homem com um espírito impuro começou a gritar: que tens tu a ver conosco, Jesus Nazareno? Vieste para nos perder? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus repreendeu-o dizendo: cala-te e sai desse homem. O espírito impuro, agitando-o violentamente, soltou um forte grito e saiu dele. Ficaram todos tão admirados que perguntavam uns aos outros: que vem a ser isto? É uma pergunta que será repetida muitas vezes sucessivamente no Evangelho de Marcos. No programa de hoje vimos alguns lugares importantes citados no Evangelho de Marcos. Na próxima semana continuamos nossa caminhada. Até lá!